Bora resolver a questão 46 do Enem 2025. É uma questão de história que mistura atualidade com geografia. Uma questão boa, que não precisa tanto de conhecimento de atualidades, mas que você precisa ter uma boa atenção no texto para poder acertar na interpretação. A questão vai dizer o seguinte, é um texto ali de 2021, do jornal G1, e ela começa com o título Macedônia do Norte, acordo entre vigor e país muda oficialmente de nome. Por que esse país mudou de nome? Vamos entender no contexto da questão. Ele começa dizendo, entrou em vigor em 2019 um acordo que determina a mudança de nome da Macedônia para Macedônia do Norte. A troca põe fim, ao menos por enquanto, ao impasse entre a antiga República da Iugoslávia e a vizinha Grécia. Então, nesse contexto aqui agora, o que a gente está entendendo? A Macedônia, ela é uma antiga república que fazia parte da Iugoslávia, ela está agora ficando independente, claro, ficou independente, ela muda de nome para Macedônia do Norte. E ela tem a sua vizinha, que é a Grécia. O governo grego se opunha ao nome Macedônia pelo novo país vizinho, porque a Grécia já tem uma província com esse mesmo nome. Ou seja, essa antiga república mudou o nome para Macedônia do Norte, né, para Macedônia. Só que a Grécia já tem uma província com o nome Macedônia, tá? E aí entra nesse impasse. Como é que você vai ter o mesmo nome que eu? Seria como se um vizinho do Brasil ali resolvesse colocar o mesmo nome de Brasil. Isso criaria um impasse ali nas relações comerciais. E aqui o texto vai dizer, por causa desse impasse, a Grécia bloqueou as negociações da adesão do seu vizinho à União Europeia. Depois de negociações, as duas partes chegaram a um acordo. Para o país originado da Iugoslávia, a mudança de nome é uma estratégia política para o quê? Então aí que tem que entrar um grande contexto, porque o Enem ele pode ir para várias vertentes. Inicialmente, quando o aluno pensa mudança de nome, ele pode já pensar num distrator, ele pode já cair no conceito pensando que isso tem a ver com identidade de cultura. Ah, um país está mudando de nome, isso tem a ver com a cultura, tem a ver com a identidade dele. Mas se atente à questão. Tanto o comando, ela diz para você aqui sobre estratégia política e ele já cita um bloco econômico, ele já cita a União Europeia. Renato, o que é a União Europeia? Bom, é uma união de países europeus que compartilham ali, né, uma moeda em comum, isso facilita os negócios, certo? Então a gente tem a questão do euro, né, que os países vão compartilhar e tem uma série de vantagens entre circulação, tanto monetária, circulação de pessoas, né, vantagens administrativas. Então, fazer parte da União Europeia é uma boa coisa para os países que fazem parte daquela região, né? Tudo uma questão política, econômica, proteção, segurança. Então nós temos aqui a União Europeia e também temos a OTAN, né, que são os países que fazem parte do Tratado Atlântico Norte. Nesse caso aqui, perceba, esse país que ele vem ali da Iugoslávia, ele colocou o seu nome de Macedônia. E ele quer fazer parte, então, da União Europeia. Para isso, ele tem que cumprir uma série de exigências. Para você fazer parte da União Europeia, é necessário que tenha uma unanimidade dos países que fazem ali dentro, ou seja, que fazem parte da União Europeia, eles precisam te aceitar para que você entre dentro. A Grécia vetou a Macedônia. E por que ela vetou no contexto dessa questão? Ela vetou porque a Macedônia tem o mesmo nome de uma província da Grécia, que é a província de Alexandre, Alexandre o Grande. Então já existe o Alexandre da Macedônia. Então quando um país ele coloca esse mesmo nome, seria como se ele estivesse reivindicando toda a questão cultural e o patrimônio de Alexandre o Grande. Todo o patrimônio da Macedônia da Grécia. Tá? Ele estaria dizendo que ele também é dono da Macedônia ali da Grécia. Então a Grécia barrou esse nome, falou, não, você não pode, então a gente não vai te aceitar aqui na União Europeia, a gente não reconhece você, tá? Porque você tem o mesmo nome. Então, como uma estratégia, a Macedônia ela muda de nome para poder ser aceita ali no grupo da União Europeia. Nas alternativas vai dizer o seguinte, ó, esse país teve a estratégia de mudar o nome pelo quê? Porque ela quer criar uma moeda própria? Pelo contrário, ela não quer criar uma moeda própria, ela quer justamente utilizar o euro, certo? Porque fazer parte da União Europeia pressupõe que você queira utilizar o euro no futuro, que você queira comercializar no euro, né, que é a moeda oficial ali da União Europeia. A letra B diz o seguinte, proteger a cultura local. O texto, ele não se refere à identidade e cultura. Isso aqui é um distrator. Você precisa se atentar àquilo que está sendo trabalhado no texto, que é uma questão política e não cultural aqui. Então, ela não é uma questão de proteger a cultura, é uma questão de economia, de integralidade. A letra C vai dizer, subjugar a minoria étnica. Mais uma vez, aqui está indo por ponto de vista cultural. O texto também não se refere a minorias, e até tem uma questão de minoria. No final aqui eu vou explicar um pouco mais sobre atualidades, já que isso pode cair nos vestibulares e pode vir a cair num próximo Enem, tá? E ainda tem mais uma questão sobre a Macedônia, mas o texto não trata de minorias, não trata de imigrantes, não está falando sobre a população local naquele sentido. Está falando sobre um contexto de ser aceito a um grupo econômico, ser aceito à União Europeia. A letra D diz o seguinte, expandir o território nacional. Cuidado, aqui não é uma expansão. Expandir o território nacional seria você
aumentar as suas fronteiras, seria você ocupar territórios. A Macedônia, ela não está querendo ocupar novos territórios, ela não está querendo, por exemplo, expandir a sua fronteira. Ela quer ser aceita a um grupo econômico, ela quer comercializar, ela quer fazer parte da União Europeia, tá certo? Então aqui não tem expansão de território. O que tem? Integração regional. A União Europeia é uma integração, certo? Então eu estou tendo uma integração entre aqueles países, uma união entre os países europeus. Então a Macedônia, ao mudar o nome, é uma estratégia política que visa aumentar ou intensificar a integração regional. Então ela faz isso justamente porque ela quer ser aceita pela Grécia. Para você entender um pouquinho mais sobre o contexto, a resposta à questão seria a letra E. O que você pode trazer como atualidades para que você consiga saber sobre isso nos próximos vestibulares que for prestar, porque pode ser que caia um pouco mais sobre atualidades, né? Bom, basicamente, ali, essa região, essa antiga república ali da Iugoslávia, ela mudou o seu nome e colocou ali para Macedônia, certo? E aí, com isso, ela começa a adotar uma série de medidas para começar a ser aceita e reconhecida pelos países europeus e para que ela possa fazer parte da União Europeia e também do Tratado Atlântico Norte, fazer parte ali da OTAN, né? Então, para isso, ela tem que ser reconhecida, ela tem que ter uma constituição, né? Tem que ter ali sua própria língua, né? Tem que ter ali seu regime monetário, são uma série de fatores que é necessários e para poder fazer parte da União Europeia tem que ser unanimidade. Os países, todos eles precisam aceitar. Se um barrar, se um vetar, você não consegue fazer parte, tá certo? Então ela vai lá, muda o nome, primeiramente quem vai vetar vai ser a Grécia. Até que tem um acordo. Esse acordo aconteceu ali já faz um tempo, como diz ali, ó, em 2019, né? A gente está agora em 2026. Então já ocorreu esse acordo onde a Macedônia aceitou mudar o seu nome. Então falou assim, beleza, a gente vai trocar, não vamos ser mais Macedônia, vamos ser Macedônia do Norte. E aí você deve me perguntar, então quer dizer que a Macedônia então agora faz parte da União Europeia? Não. Outro país vetou a Macedônia de fazer parte da União Europeia. Esse país foi a Bulgária. Por que a Bulgária vetou? Porque a Macedônia, ela fala uma língua que tem origem dos búlgaros, ou seja, ela não tem uma língua própria que foi definida na sua Constituição. A língua dela tem que ser reconhecida na Constituição como uma língua que advém dos búlgaros. Além disso, existe uma população de minoria búlgara que vive ali no país da Macedônia do Norte. E aí a Bulgária, no caso, que faz parte da União Europeia, exige que a Macedônia reconheça na sua Constituição que a sua língua é de origem búlgara e que também existe uma minoria búlgara que vive dentro do seu país. Com isso, a Macedônia ainda está vetada de fazer parte da União Europeia, já que tem que ter uma unanimidade. Então, toda vez que um país veta ali, ele pode vetar por vários motivos. Ele pode vetar pelo caso do nome, que tem uma questão de integralidade, né, regional, ali tanto de cultura ou econômica, de herança, então o nome pode ser vetado pela questão da língua, pode ser vetado pela questão política, o regime político, pode ser vetado por uma questão de estar em conflito, né, de guerras, por exemplo. Então são vários fatores que podem vetar um país ali da questão de fazer parte desses grupos econômicos, tá certo? Então é uma questão que envolve algo que já aconteceu, que você mataria pela interpretação, mas também você pode já contextualizar e pesquisar um pouco mais para entender como funciona essa questão de integralidade, né? E como que um país ele pode fazer parte, quais são as regras para que ele possa fazer parte ali da União Europeia. Se você gostou desse vídeo, envia para um amigo seu que também está corrigindo as provas do Enem aí. É importante que ele assista uma correção aprofundada, detalhada para acertar mais questões. E não esquece também de curtir esse vídeo aqui, porque daí você apoia o meu trabalho, tá certo? Um grande abraço, valeu, até a próxima!